eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levanta esse olhar, não chore, não tema, não perca esta fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, é o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, é o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Convidamos agora o nosso irmão Luiz Geraldo para nos trazer a mensagem da noite. E mais uma vez nós agradecemos. Obrigado, Luiz Geraldo. Alô, alô, alô. Boa noite, pessoal. Eu é que agradeço essa oportunidade que a casa nos dá de vir aqui bater um papo com vocês, conversar um pouquinho. É sempre muito bom a gente se encontrar, a gente olhar nos olhos e essa confraternização que a casa proporciona. Eu é que agradeço, viu, Domingos? Como diz o Domingos, eu estou aqui outra vez, né, Domingos? E muito já se falou sobre a pandemia, que ainda está vigorando, mas cada um aborda de uma forma e ela vem nos mostrar muitas coisas. E ela fez com que muitas coisas se mudassem. Muitas coisas depois da pandemia do coronavírus se modificaram. Algumas voltaram ao que era antes, outras não, foi uma modificação radical. E essas coisas que acontecem junto com a pandemia, a própria pandemia, tem muitas coisas a nos ensinar.
muitas coisas a nos mostrar. Eu poderia pegar várias situações, vários eventos como exemplo, mas eu vou pegar um que é muito importante e interessante, que é o Carnaval. O Carnaval, que era para ter acontecido em fevereiro, por conta da pandemia, não pôde ser naquela época que normalmente acontece, e foi agora, semana passada, semana retrasada. Muitos de vocês nem ficaram sabendo que teve Carnaval, mas teve. O Carnaval aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo também, de uma forma um pouco mais diferente, mas aconteceu. E a gente começa a refletir. O que é o Carnaval? Por que ele acontece? O Espiritismo é uma doutrina que procura questionar, que procura entender, coloca sempre a razão como ponto fundamental para a gente entender o que é a vida. E o Carnaval serve de exemplo para a gente. O Carnaval é uma festa brasileira? Genuinamente brasileira? Quando a gente começa a analisar e pesquisar o que é o Carnaval, de onde ele veio, por que ele acontece, o que ele traz para a gente começa a pesquisar e vai ver, vai fazendo aquele fio da história, o fio da pesquisa, e ele sai aqui do Brasil, e a gente na história vai acompanhando a sua trajetória. E a gente vai acabar caindo lá no Oriente Médio, lá na Grécia Antiga, antes de Jesus. Naquela época haviam festas para proporcionar para as pessoas, principalmente para escravos, um momento em que eles tinham um momento de extravasar, de soltar as coisas que ficavam reprimidas. Ninguém aguenta muito tempo a pressão, ninguém aguenta muito tempo alguma coisa reprimida. Então essas festas vinham como um momento de extravasar aquilo que estava guardado, aquilo que estava reprimido. E existem registros de 3.000 anos atrás, lá nos assírios, e tem vários registros. Para exemplificar o que a gente tem para falar para vocês, eu vou falar da Grécia. A Grécia Antiga, onde era uma cultura já um pouco avançada para a época, onde se falava de república, onde se falava de democracia, tinha os grandes pensadores, Sócrates, Platão, mas também tinham escravos. E os gregos tinham vários deuses. A mitologia grega fala eles eram politeístas. A gente vai falar aqui de alguns deles. O deus dos mares, para os gregos, era Poseidon. O maior deus era Zeus. O deus do tempo era Cronos, por isso que a gente fala cronologia, quando se refere a tempo. E por aí vai. E os gregos faziam festas para os seus deuses. E existia um dos deuses que chamava-se Dionísio, ou Dioniso. E para as festas a esse Dionísio, a esse deus, eles chamavam das festas dionísicas. E que esse deus era deus do quê? Deus do vinho e do prazer. Então, nesses momentos, nessas festas, era permitido aos escravos, como forma de extravasar suas coisas reprimidas, eles darem ordens aos senhores. Era permitido às mulheres se vestir de uma forma mais ousada, diferente. Era permitido algumas coisas que no tempo normal não era permitido. Era uma permissividade, era uma liberalidade que a sociedade fazia em forma de festa. Logicamente que isso era regado a muito vinho, porque era o deus do vinho, e essas festas aconteciam regularmente. Quando o Império Romano dominou a Grécia, ele assimilou muito da cultura grega, porque era uma cultura um pouco mais avançada. E assimilou muitas das coisas da mitologia grega também. Então existe uma correlação muito grande entre a mitologia grega e a mitologia romana. O Zeus, que é o deus maior para os gregos, tem a sua versão para os romanos, que é Júpiter. Poseidon, que é o rei dos mares, tem a sua versão romana, que é Netuno. Cronos, que é o deus do tempo para os gregos, tem a sua versão romana, que é Saturno. E os romanos assimilaram também esses costumes, alguns desses costumes, alguns desses eventos. E eles começaram a fazer festas para os deuses também, para agradar os deuses.
A festa para Saturno era chamada de Saturnália, e era uma festa grande. E, logicamente, que havia a festa mais interessante e mais esperada, que era a festa do deus do vinho. Para os gregos, Dionísio. Para os romanos, o deus do vinho é Baco. E assim como a festa de Saturno chamava-se Saturnália, a festa do Baco era chamada de Bacanal. Aí vem a palavra bacanal. E como eram essas festas? A mesma liberalidade, o mesmo extravasamento, o mesmo excesso. E quando você dá liberdade para determinadas pessoas, elas não têm noção do limite. E ainda mais estimuladas pelo vinho, isso se torna um agravante. Então essas festas, apesar de trazer um certo conforto para quem extravasava, para não ficar reprimido aquele sentimento, trazia muito excesso, tanto na bebida, quanto no sexo, quanto na violência. Estou falando de 3.000 anos atrás. Tem alguma diferença para as festas de hoje? Muito pouca. Essas festas, as pessoas colocavam máscaras, colocavam fantasias de animais, de deuses, e por aí vai. E pegavam determinados carros, fantasiavam os carros, e enchiam os carros de alegorias, e davam o nome de carro alegórico. E para animar um pouco mais a festa, faziam competições entre os carros, entre as fantasias, para ver qual era o carro mais animado, qual era o carro mais bonito, qual era o carro mais enfeitado. E o prêmio normalmente era mais vinho, para estimular ainda mais aquela festa. Eu poderia citar vários exemplos aqui, ao longo da história, mas o tempo não permite. Mas quando o Império Romano se associou à doutrina cristã, através do catolicismo, ele incorporou também essas festividades. E o catolicismo, ao invés de impor a sua mensagem cristã para o Império Romano, aconteceu o contrário. A política e o poder, a cobiça e a ganância falaram mais alto, e os dirigentes do catolicismo se deixaram levar pelo poder, pela ganância. E eles permitiam as festas, apesar da devassidão, apesar do exagero. Os papas que quiseram controlar as festas carnavalescas não tiveram sucesso. E muitos deles foram permissivos de uma forma a não incomodar, deixa a festa acontecer. Muita gente diz que carnaval é uma expressão que significa carne nada vale. Você pegando o inicial dessas 3 frases, você vai ter carnaval. Ou seja, carne nada vale. O que vale é a diversão, o que vale é o prazer e por aí vai. O carnaval continuou na Europa, cresceu muito na Itália, na Alemanha. Na Itália, também haviam as competições entre as cidades das fantasias, dos carros alegóricos. Na Itália que se criou o confete, que a gente sabe que é um papelzinho que a gente joga durante o carnaval. Só que antigamente não era papel, eram pedrinhas, principalmente feitas de gesso. E as pessoas, uma cortejava a outra, na verdade uma tentava cantar a outra. Se a pessoa aceitasse o cortejo, aceitasse a cantada, recebia flores. Se não aceitasse, recebia os confetes, que eram feitos de gesso. E por aí vai. Da Europa se espalhou pela França, Espanha, Portugal, e começou a entrar nos lugares mais nobres também. Quando que ela veio para o Brasil? Na época do Império, Dom Pedro II, em 1840. E no início era só na corte. Mas como vocês sabem, o carnaval é uma festa de extravasamento, de você eliminar as coisas reprimidas. E o morro também queria extravasar. As pessoas que viviam em situações menos favorecidas também queriam um momento de extravasamento. E aí o carnaval cresceu no Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil inteiro. E hoje a gente vê uma festa enorme, que o mundo inteiro acompanha. E por que ela acontece? Vocês não tenham dúvida que ela acontece porque envolve muito interesse financeiro. Quem banca o carnaval são as empresas de bebida,
quem estimula essas festas são as empresas de comunicação, as empresas químicas, principalmente de farmácia, turismo e por aí vai. Então, se a festa está acontecendo, não é porque querem diversão, ou que querem prazer, ou que querem a satisfação de alguma coisa. Tem muito interesse por trás. Mas a gente está vindo num centro espírita para escutar uma conversa edificante, uma conversa mais que toque os nossos interesses, principalmente de conforto. E a gente está escutando o carnaval. E qual é a relação que teria a gente falar de carnaval e espiritismo? Esses eventos que são enaltecidos com a pandemia servem muito bem para a gente refletir. O espiritismo é uma doutrina filosófica de bases científicas e de consequências morais. E pede que a gente raciocine, que a gente reflita. Então a gente vai refletir em cima do carnaval, o que o espiritismo pode trazer de lição para nós. Primeira coisa que vem, e veja bem que o espiritismo é abrangente. Quando a gente fala que é uma doutrina filosófica, ela abarca a vida como um todo. E quando a gente fala em carnaval, a primeira coisa que vem de princípio espírita ou de princípio cristão, que para mim é a mesma coisa, é o livre-arbítrio. Quem vai ao carnaval? Porque escolheu aquilo. E tem o direito de escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio a todos. E se a pessoa tem interesse naquela festa, se a pessoa ainda quer participar daquela festa, ela tem o direito de participar. Se faz bem ou não, se é interessante para ela ou não, ela vai ter que arcar com as consequências dessa decisão que ela escolheu. Vocês escolheram vir ao centro espírita. É a decisão de vocês, é a livre escolha. Então o carnaval nada mais é um evento que acontece, que muita gente gosta, que traz benefícios para algumas pessoas, que traz lucro para empresas e por aí vai. Esse é o primeiro conceito. Quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente não pode deixar de falar do apóstolo Paulo, que é uma frase muito divulgada no meio espírita. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo fala: tudo me é permitido, porém, nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer muitas coisas, posso roubar, posso matar, posso mentir, mas eu tenho que analisar, como filho de Deus que sou, como inteligência que tenho, se essas atitudes são convenientes para mim ou não, se são interessantes para o próximo ou não. Então Paulo estava certíssimo ao afirmar que tudo é permitido, inclusive no carnaval. Mas a gente tem que analisar se convém ou não. Essa é a questão do livre-arbítrio. Esse é o primeiro ponto que a gente destaca da ligação desses eventos com o espiritismo. O segundo ponto é a questão da lei de evolução. O espiritismo prega que nós somos seres criados simples e que estamos caminhando, estamos num processo de progressão, de evolução constante. E eu estou falando que essa festa acontece há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. É uma festa que nos lembra alguma coisa primitiva, alguma coisa de barbárie, quando a gente vê esses excessos, quando a gente vê essas extravagâncias de sexo, de drogas, de álcool. Hoje em dia, no século XXI, como é que pode uma pessoa participar de um evento desse? E a gente vê que a lei de evolução começa a fazer sentido, a gente analisando isso. Para muitos de nós, o carnaval não faz mais sentido. Esse extravasamento tem um certo limite e tem consequências. Para as outras pessoas faz sentido, traz prazer. Traz prazer momentâneo, traz um prazer temporário. Tem um escritor chamado Humberto de Campos, esse é brasileiro, foi da Academia Brasileira de Letras, morreu muito cedo, e depois de desencarnado começou a transmitir mensagens mediúnicas. Francisco de Assis o Francisco Xavier tem alguns livros que ele psicografou da lavra de Humberto de Campos, que ele assinava como Irmão X.
E uma das falas do Humberto de Campos sobre o carnaval dizia o seguinte, que na Terra as pessoas passam um ano inteiro sem usar máscara e no carnaval coloca a máscara para se mostrar, para extravasar, como eu falo, ou seja, para assumir uma personalidade que fica reprimida dentro dele. Então ele usa a máscara no carnaval para fazer valer aquela vontade, aquele desejo que ele tinha de mudar. E Humberto de Campos fala que é o contrário, que a gente usa a máscara o ano inteiro e no carnaval é que a gente tira a máscara, porque é no carnaval que você se revela, é no carnaval que você fala, eu sou isso aqui, ou eu quero ser isso aqui. Então tem essa questão da evolução, tem essa questão do progresso das pessoas. Cada um está num grau de evolução diferente. Tanto as pessoas como indivíduos, como os povos, como os planetas, como as nações e os planetas. E nós temos que respeitar e compreender que essa evolução é diferente para cada um de nós. O carnaval, que é esse momento de extravasamento, ele é passageiro. Ele traz uma alegria, mas ele traz uma alegria temporária. O Domingos, que é músico, vai lembrar de uma música antiga que falava assim que tristeza não tem fim. Eu não vou cantar, tá, pessoal? Mas a música, alguns de vocês que são jovens como eu e o Domingos, jovens há mais tempo do que a maioria de vocês aqui, vão lembrar da música que falava assim, tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente leva o ano inteiro para um momento de festa para fazer a fantasia de rei, ou de pirata, ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Então uma música antiga falando que o carnaval é passageiro, ele é fugaz, ele traz aquela alegria, falsa alegria, e depois ele acaba. Muitas pessoas que frequentam o carnaval e no carnaval soltam, se dão aquela liberada geral, acabou o carnaval, entra em depressão, porque volta à realidade. E a pessoa curtiu, passou por aquele momento que ela acha feliz, que ela acha alegre, mas depois volta à realidade, e ela entra em depressão. Então o carnaval é um momento passageiro. Uma outra coisa que a gente pode falar da ligação do carnaval com o espiritismo é sobre a comunicação com o mundo espírita. Nós sabemos que existe um mundo terreno e um mundo espiritual. E que os nossos irmãos que já morreram vivem no plano espiritual. E existe uma comunicação. E tem uma famosa pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos, os nossos irmãos do além, eles influem nos nossos pensamentos? E qual é a famosa resposta? O pessoal estudou, hein? Mais do que vocês imaginam. Na verdade, em muitas situações, são eles que vos dirigem. Então vocês imaginam, pessoal, os nossos irmãos desencarnados que aqui na Terra eram ligados a drogas, a álcool, a sexo, a violência, e desencarnam. Como eles estão na espiritualidade? Na mesma vibração, como diz a rapaziada, na mesma vibe. E quando acontece um evento desse porte, eles gostam, e eles estimulam, e eles começam a se conectar com as pessoas que gostam das mesmas coisas, é a mesma faixa vibratória. Ou seja, em épocas de eventos desse tipo, a associação de espíritos que vivem na espiritualidade inferior com espíritos encarnados, que também vibram na mesma sintonia, essa associação é maior. Então existe um estímulo para a participação em festas, existe uma força maior atuando para esse encontro. Uma outra música muito conhecida do Caetano Veloso fala assim que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O pessoal sabe as músicas de carnaval, hein, Domingos?
Será que isso é verdade? Ele compôs essa música, meia verdade. Ele compôs essa música para mostrar a força que o trio elétrico tinha e que aquela batida, aquela canção do trio elétrico arrastava multidões. E as pessoas iam atrás, pulando, cantando, gritando e mais algumas outras coisas atrás do trio elétrico. E ele falava que só não vai quem já morreu, quem está vivo vai atrás do trio elétrico. Se ele tivesse um pouquinho de noção espírita, ele faria a música um verso diferente. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Aliás, o número de pessoas desencarnadas numa festa carnavalesca é maior do que o dos encarnados. Existe um livro psicografado pelo Divaldo Ferreira Franco, que chama-se Nos Limites da Loucura. Veja bem o nome, hein? Esse livro, o espírito que ditou o livro para o Divaldo chama-se Manuel Filomeno de Miranda. E esse espírito, Manuel Filomeno, ele era um baiano, médico, no século passado. E ele fez um trabalho social muito grande enquanto encarnado. Depois que ele faleceu, ele continuou na espiritualidade do seu trabalho. Continuou ajudando. Existe até o Divaldo tem uma série de livros que chama Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Fala sobre passe, fala sobre atendimento fraterno e outros assuntos. Esse livro, Nos Limites da Loucura, não. Manuel Filomeno participa de um trabalho feito pela espiritualidade num dos carnavais do Rio de Janeiro, onde ele acompanha uma equipe de atendentes espirituais para encarnados e desencarnados durante o carnaval. E essa equipe é presidida por ninguém menos do que Bezerra de Menezes. Então vocês vejam a importância do trabalho da espiritualidade junto ao carnaval. E o livro chama-se Nos Limites da Loucura. E quem quiser ler o livro é muito bom e mostra o trabalho e o que acontece no carnaval, tanto na espiritualidade quanto na terra. E o trabalho da equipe é ajudar as pessoas que estão cometendo excessos. Manuel Filomeno de Miranda encontra nesse grupo de atendentes um espírito que tinha sido um famoso sambista, tinha feito várias composições. E ele estranhou o fato daquele espírito do sambista estar na equipe do Bezerra ajudando. Porque o sambista tinha sido boêmio, alcoólatra, fumante inveterado, morreu cedo e vivia na orgia. Não podia estar numa equipe de ajuda. Quando esse espírito desencarnou, ele foi para níveis mais inferiores da espiritualidade. E ele perguntou para o sambista, como é que você está aqui hoje? Ele falou assim, eu estou aqui trabalhando graças às vibrações das pessoas que escutavam as minhas músicas. As minhas músicas trouxeram alegria, trouxeram momentos de satisfação e de prazer para muitas pessoas. E quando eles cantavam as minhas músicas, eles pensavam em mim de uma forma alegre, de uma forma boa. Então, apesar da minha conduta não ter sido das mais retas, mais legais, a minha música, o meu trabalho, deixou alguma coisa boa para as pessoas. E as vibrações das pessoas escutando minhas músicas fez com que uma equipe me resgatasse da espiritualidade inferior e me trouxesse para cá. E você, trabalhando aqui, falou, agora eu trabalho, porque eu percebi que sempre há uma oportunidade de recomeço. Deus sempre nos dá uma chance de recomeçar. E não só de recomeçar, de agir, de trabalhar. Porque ele poderia muito bem ter saído da espiritualidade, graças às boas vibrações que ele recebeu, mas ele teve a atitude de ajudar as pessoas. Ele falou, eu não vou mais ficar parado, e as minhas atitudes vão ser para compensar aquilo de ruim que eu fiz no passado. Esse sambista, ele participou de um evento que teve na década de 60 ou 70, em São Paulo, onde um grupo de médiuns espíritas se reuniu para fazer composições espíritas, composições musicais.
e ele contribuiu da espiritualidade para esse trabalho de composições mediúnicas. Então vocês vejam o que a gente pode tirar de lição da relação do carnaval ou de qualquer outro evento do gênero, tá, pessoal? Não é só carnaval. Quando a gente fala em Rock in Rio, é mais ou menos a mesma coisa. É uma forma das empresas ganharem dinheiro, das pessoas se divertirem, desses segmentos da economia faturarem um pouco mais. Recentemente teve uma festa aqui no Clube Náutico de Araraquara. Foi agora no começo do ano, se não me engano. Quem vê imagens daquela festa fala, isso aqui é a porta do umbral. Né? Tal o comportamento e a atitude das pessoas durante uma festa. É mais ou menos o mesmo padrão. E qual a relação que a gente traz com o Espiritismo? Nós podemos tirar várias lições. Eu estou trazendo alguns pontos. Trouxe o livre-arbítrio, a lei da evolução, comunicação com os espíritos, trouxe a misericórdia divina, que permite que espíritos que tenham se perdido uma determinada vez, se recuperem e trabalhem. E a gente pode tirar muitos outros conceitos. Esse sambista, que foi questionado pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte, que porque o Manuel questionou ele sobre o passado, o que era o passado para ele, o que era o carnaval. Ele falou assim, o carnaval para mim é um passado de dor. E hoje, o que você faz? Ele falou assim, hoje eu faço caridade todo dia, e para mim todo dia é festa. Olha a diferença. Antes ele tinha o ano inteiro para ficar triste e se alegrar no carnaval. E agora as coisas se inverteram. Ele tem alegria todo dia. Ele tem satisfação todo dia. Ele tem prazer fazendo a caridade. Então, a gente começa a refletir, por que as pessoas vão procurar o carnaval? Vão procurar essas festas onde rola muita bebida, onde rola muita droga, onde rola muita desvario. Porque e outras pessoas vêm ao centro espírita? Qual é o motivo que leva essas pessoas a procurarem o carnaval? Lógico que elas querem um prazer, elas querem uma diversão, querem uma alegria. Mas no fundo, o que elas estão procurando? O que elas estão querendo? As pessoas querem ser felizes. E acham que o carnaval ou aquele momento vai trazer felicidade. E aí entra mais um conceito espírita, que fala que a felicidade nesse mundo é relativa. Veja o exemplo do sambista. Antes ele tinha alegria 3, 4 dias por ano. Agora ele tem alegria todo dia. De que forma? Trabalhando e ajudando as pessoas. O Domingos falou na música dele que quem pensa que é feliz porque tem riqueza ou porque tem poder, quando na verdade a riqueza está em ter Jesus no coração. E que Jesus nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. E esse sambista encontrou nessa forma de trabalho, teve a oportunidade de recomeçar, de refazer e está trabalhando. Se as pessoas procuram carnaval, Rock in Rio, festas rave, Big Brother e outros programas do gênero para encontrar diversão e satisfação, é um direito que elas têm, é um livre-arbítrio que lhes é dado. E a gente pergunta, por que você vem ao centro? Por que vocês estão aqui hoje? Para encontrar um ambiente legal, para encontrar pessoas que eu gosto, para aprender um pouco mais. No fundo, nós procuramos as igrejas porque também queremos ser felizes. Queremos ter paz de espírito, ter harmonia, ter paz interior. Muito provavelmente, parece estranho eu dizer isso, mas o motivo que leva as pessoas ao centro espírita é muito próximo daquele que leva as pessoas a procurar uma festa. Elas querem felicidade, elas querem estar bem. E nesse caminho evolutivo há várias estradas. Estamos aqui procurando ser felizes. Então,
Vamos atentar para o que disse a música do Domingos, para o que diz o livro dos Espíritos, para o que diz o Evangelho, para o que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O exemplo do sambista está aí. E cada um vai fazer a sua reflexão, o seu pensamento, para saber, para tentar compreender um pouco mais o porquê das pessoas agirem dessa forma. E não vir com uma atitude de repreensão, de condenação, porque elas estão num outro interesse, estão num outro estágio, têm outra experiência de vida, trazem essas tendências do passado e dessa vida também. E quando a gente fala em evolução, nós temos que lembrar que hoje, nós aqui encarnados, somos a melhor versão de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Que esse Luiz Geraldo que está aqui é o melhor que teve até agora, em todas as suas experiências, em todas as suas vivências. E cada um de nós é a melhor versão de si mesmo. E somos herdeiros de nós mesmos. Então, nesse caminho evolutivo, a gente tem que compreender um pouco mais esse nosso caminho e compreender um pouco mais as outras pessoas também. E o Espiritismo nos dá essas chances. Seja em qualquer evento, seja em qualquer situação, o Espiritismo é uma doutrina filosófica que procura entender a vida, com bases científicas, com uma explicação racional para essas coisas e com consequências morais. E essas decisões que nós tomamos vão refletir nas consequências dessas decisões. Essas decisões que nós tomamos vão ter consequências e elas têm que ser analisadas, se elas são convenientes ou não, como disse Paulo, e se elas vão trazer alguma coisa de bom ou não para nós e para quem está ao nosso lado. Então, um simples carnaval que foi modificado em função da pandemia serve para fazer essa reflexão. Nós poderíamos fazer várias ligações, citar vários pontos de ligação entre carnaval e esses eventos e o Espiritismo. Vamos ficar com esse porque o tempo é curto. Mas eu espero que vocês possam refletir, pensar um pouco mais sobre isso e quando tiver uma situação parecida, se lembrar das lições que o Espiritismo nos traz, das lições que Jesus nos trouxe e procurar colocar esses conceitos religiosos ou morais ou cristãos nessas nossas atitudes. Mais uma vez, Domingos, eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe a todos. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado.